Um SUV híbrido que tem como principais concorrentes do mercado o Corolla Cross XRX, Taos Highline e o Jeep Compass Série S. Esse carro aqui, Haval H6 na versão Heavy. Todos os detalhes para vocês. Será que vale a pena comprar esse carro nessa faixa de preço ou alguns concorrentes? Acompanhe a avaliação a partir de agora. Roda a vinheta. Você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Também não esqueça, caso você esteja pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação na Instacarro para certeza do melhor negócio e bora para a avaliação. O Haval H6 ele é um carro que talvez seja o modelo mais famoso da Haval ao redor do mundo. Só que aqui para o Brasil ele passou por algumas adaptações para deixar ele mais ao gosto do brasileiro e, claro, para trazer essa honra de ser um dos carros muito vendidos lá fora e chegar aqui no Brasil e já dominar o mercado de SUVs híbridos. Então, falando aqui de design, começando aqui de visual dele, não tem como não destacar essa grade aqui, que ela é bem estendida para a lateral do para-choque, um conceito bem parecido com o do Peugeot 3008 e que dá essa cara mais imponente para esse carro. Aproveitando aqui também esse carro, ele teve um detalhezinho diferente aqui. No logo da Haval ele tem o preto brilhante contornando, coisa que não é muito comum na marca. Para o Brasil o carro ficou desse jeito. Os faróis aqui são Full LED adaptativos, então farol adaptativo significa que se você estiver na estrada e tiver um carro vindo no outro sentido, ele muda o foco do farol automaticamente para não ofuscar o outro passageiro, outro motorista no caso. Então sistema inteligente nesse carro e também farol de neblina aqui em LED. Aproveitando que você está me vendo aqui de frente, ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui embaixo, nessa placa que aparentemente não serve para nada, é um sistema de radares desse carro. Como eu falei, ele é um carro que é bastante completo e ele tem o sistema de radar do ACC dele de nível 2, que tem o piloto automático adaptativo. Ou seja, aqui ele faz a detecção do veículo na frente para poder calcular a distância dele, também usa esse sistema para poder calcular a distância do carro da frente na hora de fazer uma manobra, de estacionar mesmo, inclusive a nível de centímetro ele mostra na multimídia, se você está perto demais ou não, um ponto bem interessante. Então, ele tem esse sistema aqui e as câmeras dele ajudam também na visualização do trânsito. Então, quando eu mostrar lá dentro, você vai ver que ele consegue diferenciar o que é um carro, o que é uma moto, o que é um caminhão e fazer as leituras de faixas para acelerar, frear e contornar curvas sozinho. Aqui de lado também, mais detalhes para gosto do brasileiro. As rodas aqui de 19 polegadas têm pneus Hankook e acabamento em preto brilhante. E como você pode ver, com exceção lá da frente, lateral, nada de cromado. Então, esse detalhezinho aqui que é bastante parecido com um dos veículos da Volkswagen, preto brilhante, acabamento do retrovisor, rack de teto, contorno dos vidros, tudo em preto brilhante para dar um ar mais esportivo para ele, que é uma versão de entrada, a gente não pode esquecer disso. Aqui na traseira o visual também, não tem como não ressaltar essa lanterna inteiriça, totalmente em LED. O problema é que quando você me olha de lado aqui, ó, essa parte aqui da lanterna, ela é mais projetada do que o para-choque. Aí você lembra aquela história do Fit batido? Aqui, se você não tomar cuidado, você pode bater esse para-choque aqui e ter a tampa traseira amassada. Mas vai ser bem difícil disso acontecer se você não acompanhar os recursos que esse carro tem lá na central multimídia. E aproveitando que você está aqui atrás, vou te mostrar. Aqui no porta-mala são 560 litros de volume. Eu posso abrir ele por botão ou estando com a chave. Aqui é muito fácil, deu o chutinho, ele abre fácil. A maioria dos carros que tem esse sistema não funciona tão bem, mas esse carro aqui é bem legal. Como eu disse, 560 litros de volume, toda a parte de baixo aqui acarpetado, um material de boa qualidade. E na parte inferior aqui, a gente tem o sistema para reparo de pneus, ele não tem step. E um pouco mais abaixo, fica o sistema de bateria dele de acessórios e a bateria do motor elétrico com sistema de refrigeração. Tudo de fácil acesso, bem protegido aqui para você utilizar o carro no dia a dia com total segurança. Falar aqui no interior a gente não tem como não começar falando sobre a qualidade de acabamento. Então começando aqui pela porta, todo o material aqui é soft touch. Então mesmo tipo de qualidade aqui de padrão de revestimento do banco a gente vê na porta com a costura em branco. Então aqui um emborrachado, aqui a gente já tem um revestimento em couro, como nessa parte inferior do apoio de braço.
Aqui eles têm um plástico de uma textura um pouquinho diferente, ó. E aqui um preto brilhante com cromado nessa região dos botões. Cromado a gente vai ver mais no interior do que do lado de fora. Então aqui a gente tem os botões para travar os vidros para as crianças, travamento de portas, regulagem elétrica dos retrovisores. Aqui a gente direciona para qual retrovisor a gente quer a regulagem e se apertar os dois, a gente recolhe o retrovisor. Bem legal. Função automática para subida e descida de todos os vidros elétricos, bem interessante. E um pouquinho mais abaixo aqui, o outro alto-falante do sistema de som desse carro, que não é um sistema de som assinado por uma empresa famosa mundialmente, mas uma qualidade muito boa. Aqui a gente tem o botão de abertura do porta-malas, regulagem de altura dos faróis, controle de tração e aqui o controle de descida, também eletrônico. Mais voltando aqui, a gente tem o volante dele, que é multifuncional. O volante também é revestido em couro, com costura aqui em branco. E o volante tem algumas funções interessantes. Então aqui eu consigo ter os controles do sistema de som, troco uma música para frente ou para trás. Aqui o controle de comando de voz, eu posso fazer chamando o veículo ou apertando o botão. Aqui para mutar o sistema. E aqui um outro botãozinho onde eu aciono a câmera de ré. O sistema de câmera 360 eu posso acionar ele aqui de maneira automática, sem precisar ir lá ou adicionar ré, eu posso apertar o botão e acionar por aqui. Do lado de cá eu já tenho os controles do computador de bordo aqui do painel de instrumentos. Como você pode ver, ele é um painel de instrumentos digital, mas ele é um pouco mais resumido, ele é um pouco mais minimalista. Então eu consigo trocar todas as informações desse lado aqui. Então aqui, por exemplo, quanto que eu estou gastando de energia. O porcento aqui é a energia do sistema elétrico e aqui ele mostra o RPM do motor, então você consegue saber quando está funcionando o motor elétrico e quando está funcionando o motor a combustão. Aqui ele informa as questões de quanto que eu percorri depois que eu setei o trip, velocidade média. Aqui qual foi a velocidade de trajeto que eu rodei desde que foi zerado, qual foi o consumo médio. Nesse caso aqui, por enquanto, 10,2 km por litro. Aqui, depois de redefinir no trip B as mesmas informações, aqui eu posso ver informação de pressão e temperatura de pneus, que é bem comum também. Aqui eu tenho a informação de temperatura do sistema de refrigeração e o odômetro do veículo. Então, no caso, ele está com quase 3.000 km rodados. E aqui as informações também de utilização. O quanto que eu estou acelerando, o quanto que eu estou freando e qual que é o consumo instantâneo desse veículo. E por fim, as informações aqui da bateria. Ele não mostra em porcentagem, mas ele mostra nesse gráfico aqui quanto de bateria eu tenho. Então aqui intuitivamente eu vejo que tem um pouquinho menos do que a metade. Você pode ver, tem um desenho do motor, das rodas aqui. Então, enquanto o veículo está andando, ele vai te mostrar se o motor elétrico, o motor está funcionando para gerar energia, se a bateria que está cedendo energia para as rodas, para poder fazer esse equilíbrio de te mostrar como está o funcionamento do carro em si. Nessa área aqui central ele tem esse desenho do veículo. Aqui um carro parado não mostra nada, mas com o carro estiver rodando eu mostro para vocês o que é interessante dessa função aqui no painel. Já aqui na multimídia você pode ver que ele tem o GPS nativo, então eu consigo fazer os controles aqui para mandar para o endereço onde eu vou, para alguns pontos específicos, locais de carregamento do veículo. Ou eu toco aqui e coloco as informações do que eu comentei, ou eu posso fazer isso por comando de voz, para qual endereço eu vou, eu posso fazer tudo isso sem precisar tocar na central multimídia. Aqui é uma central, aqui é um GPS bem intuitivo, tem função 3D também, eu posso mudar as funções dele, bem legal de utilização. Voltando aqui falando das funções do carro, ele tem conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, então basta você espelhar por Bluetooth, que ele já vai espelhar as informações aqui no painel. Então, por exemplo, aqui ó, no Apple CarPlay tem as informações de trânsito, como você está acostumado a ver mesmo nos demais veículos. Então, o que você tiver de aplicativo que pode ser espelhado aqui, ele espelha. Para voltar, olha só que legal, eu posso voltar clicando aqui no logo da Haval, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Bem legal, né? Então, continuando aqui, posso ver várias configurações do veículo, então tem aqui algumas configurações mais usadas. Esse aqui é interessante, modo alagamento. Digamos que vai passar no alagamento, e como você sabe, quando está andando com o carro, quando você está com o motor a combustão, o problema no alagamento é a hora que você tira o pé do acelerador e vai trocar de marcha. E é a hora que o carro puxa a água pelo escapamento. Nesse carro aqui não, quando você ativa esse modo alagamento,
Ele vai botar para funcionar o motor elétrico junto com o motor a combustão e vai manter a rotação constante para que isso não aconteça. Então isso permite que você passe um alagamento de uma maneira mais tranquila. Tem função aqui, por exemplo, de assistente de torque dinâmico da direção. Eu posso calibrar a direção de modos diferentes. Então ela está calibrada no modo esportivo, que é o jeito que eu gosto mais de dirigir, com a calibração um pouquinho mais pesada. Posso deixar num volante normal um pouquinho mais leve e no conforto, que é bem levinho. Então talvez assim, para você ter uma ideia, no esportivo é o mais próximo do que a gente está acostumado numa calibração de volante dos demais carros. Mesmo no esportivo ele é mais leve, por exemplo, do que o volante do Compass, que é um volante bem pesado. Aqui ele tem também as funções de dos comandos de voz mais utilizados. Então, por exemplo, vou fazer um teste aqui. Olá, Raval. Abrir o teto solar. Então ele faz a abertura do teto solar só pelo comando de voz, ou eu posso fechar ele por aqui também manual. Ó. Olá, Raval. Aumentar a velocidade do ar-condicionado para o máximo. A velocidade do vento já foi ajustada para máximo. Ó, ele acionou automaticamente. Olá, Raval. Ajustar a velocidade do ventilador para o 2. Então, por exemplo, são algumas informações, tem uma série de informações de comandos de voz que você pode fazer, e a informação completa vai no nosso canal, lá no nosso blog da Instacarro, no texto completo. Então vai estar a lista de funções lá do que você pode fazer em comandos de voz nesse carro. Então também eu posso fazer outras informações aqui, por exemplo, calibrações de interior, eu posso mudar a informação, eu posso ativar ou desativar o head-up display, que fica aqui, é uma projeção no para-brisas, e eu posso colocar o que eu posso aqui de informações no carro, eu posso programar o que eu quero de visualização e o que eu não quero ali. Com relação ao exterior, eu posso pedir, na hora que eu destravo a porta, se ele vai destravar todas as portas ou só do motorista, qual é a velocidade que ele vai travar automaticamente, se ele tem um sensor de abertura do porta-malas, para destravar o carro ao desligar, tudo eu posso programar por aqui. Questão de luzes, por exemplo, posso colocar uma luz de boas-vindas quando eu destravo o veículo, posso colocar um temporizador aqui para iluminação, uma luz de cortesia, o famoso follow me home, quando você desliga o veículo, quanto tempo ele vai demorar para desligar o farol. Então se tiver uma garagem escura, quando você apertar o botão a desligar o veículo, ele vai manter por 30 segundos, 1 minuto ou 1 minuto e 30 para você ter a informação de luz para você chegar à porta, para você sair da garagem de uma maneira mais tranquila. São várias informações. E aqui por fim de condução. Esse carro aqui tem 4 modos de condução, normal, eco, esportivo e neve, que você pode configurar por aqui. O problema é, como você viu, para eu chegar nos modos de condução eu só consigo acessar aqui pela multimídia, ele não tem nenhum atalho. Então, digamos, está dirigindo aqui, fazendo todo o seu dia a dia, você, para acessar as informações, tem que vir aqui, meio que desconcentrar, vir na multimídia, acionar o modo de condução para ficar de uma maneira do jeito que você quer dirigir o veículo. Normal, eco, esportivo e neve modifica as características de aceleração, de regeneração de energia do veículo e até de consumo. Então é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção. Função One Pedal é quando você tem a função igual de carros elétricos, que você acelera o veículo e quando você tira o pé do acelerador, ele vai reduzir o veículo como se funcionasse como um freio mesmo, reduzindo a velocidade para aproveitar a regeneração do sistema de freios para recarregar a bateria. Tem um modo de reboque, um modo de lavagem, como o próprio modo de alagamento, tem várias informações por aqui. E aqui também eu posso mexer nas configurações de direção. Para a manobra, são vários acessórios também, várias funções que eu posso mudar. Então eu tenho assistente frontal, tenho freio de emergência para baixa velocidade, tenho um assistente de proteção lateral. Então, sei lá, você está andando com o veículo, vai fazer um contorno do lado de uma coluna. Se a coluna ficar muito próxima, ele vai acionar para você não ter uma colisão. Ele tem a câmera 360 em baixa velocidade, desliga a câmera aqui também a função em 15 km por hora ou 30, várias funções. Direção inteligente, por exemplo, ele tem função de detecção de pedestre, tem a função de detecção de colisão, detecção em cruzamentos, eu posso calibrar aqui a sensibilidade do sistema, isso frontal, lateral, o assistente de faixa, ó. Vou acionar aqui o assistente de faixa, então ele vai
permanência de faixa ou alerta de mudança, eu posso mudar a informação por aqui. E também, claro, a leitura do sistema de placas de trânsito. Ele vai te avisar aqui no painel e no head-up display qual que é a velocidade da via para que você tenha, andando de uma maneira confortável e consciente de que você não vai passar da velocidade porque você não viu, você esqueceu, olha, o carro está te mostrando porque ele gravou a última informação. Então é bastante informação aqui. Ar-condicionado, por exemplo, ele tem um ar-condicionado de 2 zonas, então aqui motorista e passageiro consegue controlar de maneira individual. A regulagem aqui é padrão, nada de regulagem eletrônica. Consigo controlar a velocidade por aqui. Tenho a função de ventilação dos bancos aqui da frente também. Então motorista e passageiro também tem a função de ventilação. Tudo de uma maneira para você ficar bastante confortável nesse carro, seja estando aqui na frente ou em qualquer outra posição. Um pouco mais para baixo aqui, falando do console central. A gente tem alguns botõezinhos de atalho, então para ligar e desligar a ventilação, ligar e desligar ar-condicionado, aqui para desembaçamento frontal e traseiro. Tem aqui o atalho para a câmera. Então olha que legal, olha a resolução dessa câmera, eu consigo ajustar qual câmera eu quero ver. Então eu posso colocar aqui câmera frontal, por exemplo, câmera lateral ou câmera traseira. Eu posso escolher qual visualização que eu tenho. E aqui eu tenho as informações do que eu posso também ter desse veículo, que é interessante, que é a função de estacionamento automático. Então, vou estacionar o carro, estou achando a vaga difícil, eu posso programar aqui para ele fazer a leitura de qual é a vaga melhor para estacionar e estacionar sozinho, e a função auto-reverse. Mesma coisa, eu fui, estacionei, está difícil de voltar, não quero bater o carro, clica na função auto-reverse que ele vai fazer o último trecho que você fez sozinho, sem você precisar mexer em nada. Função bem interessante desse carro. Mas aqui embaixo, ele tem esse console central que é bastante alto. Aqui a gente tem o carregador de celular por indução, bem eficiente, bem diferente de alguns outros carros que você coloca e falha. Aqui colocou para carregar, ele carrega mesmo. A gente tem aqui a alavanca para troca de marchas, giratória como nos veículos costumavam ser nas Land Rovers. Você pode girar aqui para RND e o P para parque apertando. Freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. A gente tem aqui na lateral esse porta-objetos que eu posso colocar aqui, por exemplo, o celular aqui em pé. Ele pode ser um porta-objetos ou pode vir aqui, se eu acionar, e ser um porta-copos. Então eu consigo colocar o copo aqui, ó, bem tranquilo. Se eu quiser usar como um porta-objeto, é só recolher. E por fim, a gente tem aqui esse grande porta-objetos central. Você pode ver que ele é bem profundo, bem grande. O problema é que ele não é refrigerado, então você está pensando que é uma geladeirinha, na verdade não, só porta-objetos mesmo. E aproveitando estar de lado, ó, olha aqui embaixo, é vazada essa parte de baixo e ele é bem grande. Cabe uma bolsa aqui, por exemplo, uma mochilinha pequena, e tem a saída USB para você conectar e carregar celular, caso seu celular não tenha carregamento por indução, ou vai carregar um outro celular. Funções bem interessantes. Função interessante também aqui do banco, revestimento. Isso aqui é a versão de entrada, tem revestimento aqui em couro com esse detalhe costurado, um design bem bonito, revestimento legal desse carro, fica numa posição confortável de dirigir, ele é bem ergonômico, então nesse quesito assim, de conforto nesse carro ele é muito bom. E por falar em conforto e espaço, vamos ver aqui o espaço traseiro dele. O espaço traseiro aqui é muito bom, então eu tô com o banco aqui na minha posição de dirigir, olha o tanto de espaço que eu tenho para a perna aqui pro branco da frente, bem distante, consigo posicionar, consigo mexer de maneira bem confortável. O túnel central aqui ele é praticamente plano, então é uma pequeniníssima diferença. Então se eu estiver aqui ou eu estiver na posição central, estou viajando confortável da mesma maneira. Então, tantos passageiros aqui, talvez com certeza nesse carro, 3 passageiros conseguem viajar de maneira bem confortável. Por falar em conforto, a gente tem saída de ar-condicionado dos passageiros lá da frente aqui para trás. Temos 2 saídas USB, USB simples, não é USB-C. Então, se eu quiser regular o ar-condicionado aqui para mim, posicionar para ficar o mais refrigerado possível, eu consigo. Só tem um porém aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas aqui, ó, tem diferença de acabamento lá para frente. Se lá na frente era soft touch, aqui é plástico, e lá na frente, como você viu no vídeo, tem um acabamento, a iluminação em azul, aqui nada de iluminação. Mas fora isso, a gente tem aqui o teto solar panorâmico, que compreende desde lá da frente aqui até a traseira. Tem aqui, ó, luzinhas em LED para leitura, espaço suficiente, ó, eu tenho 1,74 m, espaço bom aqui para o teto.
E por falar em teto, você já viu o teto solar panorâmico? O acabamento desse tecido aqui beira o excelente. Eu não lembro um outro carro que tenha um conteúdo aqui de acessórios dessa categoria e que tenha um revestimento nesse nível de qualidade. Bem bom mesmo. Mas esse carro é bom, ele é espaçoso, é confortável, ele tem muitos acessórios, mas o principal, como é que ele anda, como que é o comportamento dele rodando no dia a dia, que é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Bora pro test drive. Aqui o Haval H6 utiliza dois motores, um a combustão e um elétrico. O a combustão gera 171 cavalos e 29 kg de torque, e o elétrico 136 cavalos e 25 kg de torque. Combinados geram 243 cavalos e 54 kg de torque. É muita potência para um SUV que, em teoria, é um SUV familiar. Mas essa combinação de um carro híbrido com bastante potência deixa ele um carro bastante interessante de dirigir, seja aqui na cidade, seja na estrada. Mas fora essa combinação híbrida desse carro, ele tem uma lógica de funcionamento diferente do que a gente costuma ver em outros carros. Então, por exemplo, aqui nesse carro, a estratégia é que boa parte do tempo ele utilize o motor elétrico como motor principal e utilize o motor a combustão ou como gerador ou como um extensor de autonomia, um carro para deixar um pouco mais de potência, um carro mais ágil. Então, isso muda um pouco da estratégia do que a gente costuma ver em outros carros híbridos no mercado. Outro ponto interessante do que ele é bem diferente dos outros carros híbridos, ou na verdade de qualquer outro carro, é a questão da transmissão desse carro. Ele usa um sistema de transmissão DHT, que basicamente é uma transmissão normal, só que ela só tem duas engrenagens, um par de engrenagens. Uma para poder funcionar com estratégia de funcionamento para baixas e médias velocidades, e a segunda engrenagem somente para altas velocidades. Então, ele é um câmbio, teoricamente, um câmbio simples, com embreagem a monodisco seco, normal, só que quando você vai utilizar, o comportamento do carro é muito semelhante a de um CVT. Então esse é um ponto estratégico de funcionamento desse carro que é muito legal. Então ele é um carro híbrido que ele é mais elétrico do que a combustão e que tem uma transmissão que funciona muito semelhante a uma transmissão de veículo CVT, mas uma transmissão aqui de embreagem, digamos assim, automatizada. Acho que o melhor de explicar seria uma automatizada de 2 marchas. Um outro ponto muito legal desse carro, sendo um carro híbrido, sendo um carro focado em ser um carro tecnologicamente muito bom, é a questão de alguns acessórios dele, como por exemplo o ACC. O ACC desse carro é de nível 2. E o que isso significa? Significa que ele acelera, freia e contorna a curva sozinho. E diferente do que acontece em outros carros que têm esse sistema, ele não só se baseia pelas faixas de trânsito, ele pode se basear pelo carro à frente. Então, por exemplo, eu vou aciono uma vez, ele aciona o ACC, eu dou 2 toques aqui na alavanca, ele aciona o ACC inteligente. Então aqui ele está fazendo a leitura de faixa, vai seguir o trajeto aqui contornando as curvas, eu não vou mexer no volante, tem uma pequena curva aqui, vai ver que ele vai contornar, vai ter uma pequena correção aqui agora. Então ele é um sistema muito inteligente. Sei lá, por exemplo, digamos que ele não fez a leitura de faixa, mas eu tenho um carro à frente que ele consegue fazer a leitura, por exemplo, no caso aqui à frente. Se ele perder a referência de faixa, ele vai seguir o carro da frente como a referência de condução dele. Então, ó, tirei as mãos, ele está fazendo a leitura de faixa e está visualizando o carro à frente. Estou com velocidade máxima programada aqui em 50 e ele vai seguir e contornar a próxima curva. Ó, ele mirou o veículo, pediu para colocar a mão no volante, só para poder dizer que eu estou aqui, e está fazendo a curva sozinho. É bem inteligente, bem inteligente. Talvez, eu sempre costumo falar nos vídeos que o piloto automático adaptativo que eu mais gosto é do Volvo. Eu estou começando a colocar esse aqui num páreo muito semelhante, porque a eficiência dele, a forma como ele funciona, a estratégia de funcionamento é muito inteligente. Alguns carros, por exemplo, digamos que eu estou andando aqui e um carro vai e me fecha, o sistema meio que assusta e freia muito abruptamente. Nesse carro aqui não, ele dá uma redução um pouco mais acentuada para poder manter a distância do carro à frente, mas ele é inteligente de entender que, ó, entrou o carro na frente, ele deu uma pequena redução para não dar aquele excesso de tranco, frear mais do que ele deveria. Então, para mim, isso é um ponto bem legal. Aqui, ó, mirou o carro da frente, tá seguindo ele. Ó. Muito, muito legal.
Outro ponto interessante desse carro aqui é a questão do funcionamento do conjunto de suspensão. Ele, como um carro mundial, o H6 ele é um carro mundial da Haval, ele tem uma calibração específica aqui para o Brasil, para deixar ele mais ao gosto do brasileiro. E o que seria essa calibração para deixar o mais ao gosto do brasileiro? Ele tem uma suspensão focada um pouquinho mais dura, não tão mole como os carros, por exemplo, os carros americanos são, que tem aquela suspensão bem molona de balançar, mas que filtra muito as irregularidades da pista, você não sente tanto assim, passar em buraco, tudo. Aquele é um pouco mais rígido e tem uma calibração de suspensão mais firme também. Então, é um carro com uma estratégia aqui de funcionamento bem parecido como se fosse um sistema de suspensão e direção Honda, só que melhorado. Só que no Honda ele passa do limite, ele fica mais duro do que deveria ser, mais firme, às vezes em algumas situações fica até um pouco mais desconfortável. Aqui não, para mim tá na medida certa. Um outro ponto aqui também desse carro, como é um carro que ele é muito monitorado, ele tem o sistema aqui de alerta de ponto cego, tem o sistema de manutenção em faixa. Só que olha só que interessante, ó, vou acelerar um pouquinho, vou desligar aqui para poder mostrar. Se eu der seta aqui, ó, ouve o barulho. Mudou, percebeu? Enquanto ele fica nesse ruído, significa que tem um carro no meu ponto cego e eu não posso mudar de faixa, eu tenho que fazer a manobra com cuidado. Quando ele volta para o ruído normal, significa que eu já tenho uma distância o suficiente para poder fazer a manobra. Fora isso, eu não estou me seguindo pelo ruído e tudo mais, eu posso ver no próprio retrovisor que ele tem o alerta, ele tem a luzinha que acende me dizendo que tem um veículo no ponto cego. Isso é um ponto interessante dele, deixa o carro mais seguro para as diversas situações de condução com ele. Então, um carro confortável, um carro muito bem equipado e outras estratégias também. Ele tem, como eu falei, tem sistema de comandos de voz, tem muitas funções que dá para você acompanhar no nosso blog, todas as funções de comando de voz para esse carro. E quando a gente vê por faixa de preço, 214 mil, é difícil para concorrência. Sinceramente, esse carro aqui é show de bola. E para finalizar, não falei ainda, questão de consumo de combustível. O consumo de combustível dele, sendo um veículo híbrido, você já pensa que o carro tem que ser extremamente econômico. Mas como ele não é um híbrido plug-in, ele depende do motor a combustão unicamente para carregar a bateria ou do sistema de freio regenerativo, então ele não é tão econômico quanto ele poderia ser já na versão premium com o sistema plug-in. Então, andando com esse veículo na cidade, pegando um trânsito um pouco mais caprichado, mais pesado, eu consegui fazer uma média de 10,2 km por litro com gasolina aqui na cidade. No Inmetro, essa medição na cidade está na casa dos 12 km por litro, e na estrada esse carro chega na casa dos 13, 14 km por litro. Parece pouco, mas quando você pega aqui a autonomia desse carro combinada, elétrico mais combustão, ele chega na casa dos 720, 740 km rodando sem você precisar reabastecer. Para mim, um número excelente, dá para fazer uma viagem tranquila. E se você quer um carro eletrificado, para não ficar aquele medo de ter que ficar recarregando o carro em tomada, procurando posto de recarga, o híbrido para você é a medida certa. O Haval H6 é um carro que surpreende em muitos quesitos, seja na tecnologia, no desempenho, na autonomia dele. É um carro muito bom e, claro, principalmente aqui no visual. Se tem algum ponto que talvez poderia ser melhor para mim, seria na multimídia, ela ser um pouquinho mais intuitiva para algumas funções. Mas fora isso, por 214 mil, com os concorrentes que ele tem, fica difícil achar um concorrente que possa superar ele. Mas e você? 214 mil, levaria um desse ou levaria algum dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, esse carro aqui participou do nosso primeiro teste às cegas. Quer colocar uma pessoa para avaliar o carro sem saber que carro é. Será que a pessoa gostou ou não gostou? Acompanha também, vou deixar aqui no card do vídeo. Até a próxima, valeu!